Tranquilo? Então tá, vamos continuar. Algumas razões especiais. Pois é, e onde é que eu utilizo isso? Bom, vocês estão vendo aí nos problemas, né, nos exercícios, que a gente tem várias maneiras de aplicar isso aí e entender essa parte de razão e proporção, né? Uma razão especial muito utilizada é a escala. O que vem a ser a escala? Então a escala é a razão entre comprimento de um desenho, né? Razão entre comprimento de um desenho, tá? O que é o comprimento de um desenho? O que acontece? Quando um engenheiro vai fazer uma obra, ele faz todo um projeto, né? Coloca isso em planilhas, né? Que vão ser impressas e vão ser mandadas para a obra. Nessa obra, o mestre de obras lá vai analisar o desenho e vai construir conforme, né, o que está no projeto, tá? Bom, mas vocês imaginam uma casa que tenha, por exemplo, 10 metros de frente por 20 de fundo, né? Como é que eu vou colocar isso no papel? Eu não tenho como colocar isso no papel, né? Imagina o tamanho do papel para fazer isso, né, proporcionalmente. Então, o que se faz? Se faz uma escala. O que é a escala? Diminui-se o valor, né, das dimensões proporcionalmente em todas as medidas. Isso se chama escala e é colocada, né, num desenho e que corresponde ao comprimento real, tá? Expresso na mesma unidade proporcionalmente. Tá bom, pessoal? Não precisa ser só no engenheiro civil, né, de uma casa, pode ser do engenheiro mecânico, por exemplo, uma peça do motor, né? A indústria recebe os projetos, né, o pessoal do chão de fábrica para construir, eles têm que ter o projeto para saber as dimensões reais, né, do projeto, que são colocadas em escala para que ele possa ler. Tá bom? Tranquilo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Arthur é projetista de uma indústria automobilística. Para o projeto de um novo modelo esportivo, Arthur precisa desenhar uma vista lateral do carro, que deverá ter 4 metros de comprimento. O comprimento real do carro será de 4 metros. Mas, no desenho de Arthur, o comprimento do carro é igual a 8 centímetros. Aí que vem que eu estou falando com vocês até agora, né? 8 centímetros é o que está lá no desenho. O carro tem 4 metros. Qual é a relação, né? Qual é a razão entre essas medidas? Então, para que seus colegas de trabalho entendam bem o projeto, Arthur precisa indicar em qual razão diminuiu as dimensões reais do carro. Ou seja, quanto, né, equivale na planta ou no projeto e quanto é na realidade. Porque o pessoal vai construir na realidade e não nas medidas do projeto. Então temos uma razão aqui para saber quanto ele vai ter que aumentar isso aqui para chegar aos 4 metros. Em síntese é isso. Então para isso calculou a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real, transformando 4 metros em centímetros e obteve. Por exemplo, né? Então aqui, ele teve uma dimensão de 8 centímetros, tá? Que na realidade são 4 metros. Então, 8 centímetros está para 4 metros, tá? Primeira coisa, unidades diferentes. Eu não tenho como fazer essa divisão aqui se eu não deixar na mesma unidade. Primeira coisa, pessoal, sempre as unidades têm que ser iguais para que a gente possa, né, efetuar contas, fazer multiplicação, divisão, seja o que for, né? Ou proporcionalidade e razão, como é o nosso caso aqui, né? Então, aqui, ó, 8 centímetros está para 4 metros. Pode? Não. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou transformar ou o de cima, não é viável, né? Mas o de baixo em centímetros para ficar na mesma unidade. Quanto é que equivale a 4 metros em centímetros? Então, se vocês colocar uma tabelinha lá, né, que a gente vai aprender, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetros. Pessoal, estou fazendo aqui bem feinho, só para colocar aqui. 4 metros. Então está aqui o 4. Eu quero para centímetros. 0,4.
0. Eu vou ensinar você depois a fazer essa transformação, tá? Então, quanto equivale? 400 centímetros. Então, está aqui 400 centímetros. Tá? Estamos agora na mesma unidade. Modificamos alguma coisa? Não. Simplesmente transformamos 4 metros em centímetros, que dá 400 centímetros. Fazendo a conta agora, 8 por 8 dá 1. 400 por 8, né? Dá 8 com... Opa, desculpa, tá 5. Deixa eu fechar aqui. 40 por 8 dá 5, né? 0, 50, 1 sobre 50. Ou 1 está para 50. Ou seja, o que significa isso aqui? Isso significa, tá? Que cada 1 centímetro, né, no desenho é igual a quanto? A 50 centímetros. 50 centímetros, né, real. Então, pessoal, é 1 para 50. Toda vez que ele vai pegar uma medida aqui, ele vai multiplicar por 50 para ter a dimensão real. É isso que quer dizer aqui. Tá bom? Então, lendo o que está escrito aqui, ó, a escala 1 está para 50, significa que cada 1 centímetro do desenho equivale a 50 centímetros na figura original, ou seja, no real. Assim, no nosso exemplo, cada 1 centímetro de comprimento do desenho equivale a 50 centímetros do comprimento real do carro. Tá? Então, por exemplo, se ele tem 4 metros, ou 400 centímetros, né, na escala 1 para 50, tá? Quanto equivale? 400, né? Vai ser 8 centímetros vezes os 50, que vai dar os 400 centímetros. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, aqui uma parte prática de como se faz isso, né? Em outros exemplos, a gente pode fazer também essa parte de razão e proporção na parte de velocidade média, densidade de material e etc. Tá bem? Então, pessoal, pensando de novo na definição de razão, o que vem a ser razão? Razão é uma divisão, ou seja, né, é a proporção, é o valor entre duas medidas, né? Entendido, pessoal? Então vamos voltar aqui, vamos começar agora a falar de proporção, que vai ser o quê? Ele vai incluir duas razões. Então vocês vão comparar duas razões e ver se existe proporcionalidade ou não, tá? Como é que se faz isso? O que é isso? Vamos dar ali na definição aqui, ó. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, ou mais, né? Os números A, B, C e D, com B diferente de 0 e D diferente de 0, por quê? Porque vão ser os denominadores, né? Como digo vocês, o denominador não pode ser igual a 0, tá? E na ordem dada, né? Então, quando vocês dão os valores, mas as variáveis, né, vocês vão considerar como sendo A, B, C e D. A razão entre A e B for igual à razão de entre C e D, indicamos esta proporção por... Opa. Deixa eu ler de novo de maneira correta. Então, sendo B e D diferente de 0, estão em proporção, na ordem dada, se e somente a razão entre A e B for igual à razão entre C e D. O que quer dizer isso aqui? Razão entre A e B, ou seja, A sobre B, né? Igual a razão entre C e D. Então, razão entre C e D. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, isso vai ter proporcionalidade quando esta razão for igual a esta. Tá? Então, aqui, ó. A sobre B igual a C sobre D, ou A divididos, aqui está errado, pessoal. Aqui, tá certo. A está para B, assim como C está para D. Ou seja, o resultado de A dividido por B tem que ser igual ao resultado de C dividido por D. Tá bom? Então ele diz aqui, ó, lemos. A está para B, assim como C está para B. É assim que se lê isto aqui.
ok? Vamos lá. Algumas propriedades, algumas regras, né? Então, o que acontece? Primeiro, esse símbolo aqui quer dizer pertence, né? Conjuntos reais com asteriscos. É todos os números reais diferentes de zero. Por quê? Porque o denominador não pode ser zero, tá? Então, assim, A, B, C e D são números reais diferentes de zero, né? Então, como eu disse para vocês, tá? Então, quando vocês virem essa expressão R asterisco, é porque são todos os valores reais, todos os números reais, diferentes de zero. A, B, C e D são os termos da proporção, tá? Então tá aqui. Vamos prestar bem atenção aqui, que isso aqui é simples, mas tem que ser entendido. A, B, C e D são os termos da proporção, tá? Então A está para B, assim como C está para D. Aqui, A e C são os antecedentes. A e C são os antecedentes. Então são os números que vêm primeiro, né, no problema, no exemplo, seja onde for. Tá? E B e D são os consequentes. B e D são os consequentes. A e C são os antecedentes. Tá bem? A e D são os extremos da proporção. Ou seja, o primeiro e o último. Tá? Então, A e D são os extremos da proporção, primeiro e o último. E B e C são os meios da proporção. Tá bem? B e C. Tá bom? Então, recapitulando, né? A, B, C e D são os termos da proporção. A e C são os antecedentes, porque o A vem em primeiro e o D vai ser o último, né? B e D são os consequentes, né? Que ficam no meio, tá? E A e D são os extremos e B e C são os meios, como eu disse agora há pouco, tá? Então gravem isso aí, porque em questões do Enem, principalmente, ele pode perguntar, na expressão tal, por exemplo, 1/4 igual a uma outra proporção que vai ser 1/8, né? Quais são os consequentes e quais são os antecedentes? Vocês vão ter que saber. 1/4 igual a 1/8. Existe proporção? 1 dividido por 4 é igual a 1 dividido por 8? Não, não existe proporção aqui. Mas aqui então vai ter que ser 1/4, 2/8. Tá? Existe proporção? Sim, existe proporção. Quais são os antecedentes? A e C. Então esse aqui é o A, B, C e D. Tá bem? A, B, C e D. Quais são os antecedentes? A e C. São os primeiros de cada razão. Quais são os consequentes? B e D. Por quê? Porque são os consequentes, são os que estão no meio. Tá? Quais são os extremos? A e D, o primeiro e o último. Tá? B e C, quais são os meios? B e C são os meios. Então, se eu fosse responder isso aqui, né, quais são os antecedentes? É 1,2. Quais são os consequentes? 4,8. Tá? Quais são os extremos? A e D, 1 e 8. Quais são os meios? B e C, 4 e 2. Entendido, pessoal? Então aqui nós já temos várias questões que podem ser perguntadas para você somente nesses termos aqui que nós estamos analisando. Tá, pessoal? Então gravem bem isso aqui. Né? Quem são os termos? São os 4 aqui. Quem são os antecedentes? Então são o A e o C, que são os primeiros números de cada razão.
B e D são os consequentes, que são os números posteriores de cada razão, né? O A e D são os extremos, então os extremos, o primeiro e o último, né? Primeiro e último. Quem são os meios? Os dois do meio, que é B e C. Tá bom? Tranquilo, vamos lá.